Muito bem, graças a Deus. Aqui quem fala com você é o missionário Márcio Monteiro. E eu quero te convidar para que você participe de mais uma ministração da Palavra de Deus. Hoje, mais um tema especial para abençoar a sua família. Fique conosco, fique nessa programação. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra aí, por favor, em Mateus, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, grife isso, e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, aliás, antes de eu falar esse versículo 5, escreva aí do lado do 4, profecia de Moisés. Bote profecia de Moisés. Por que profecia de Moisés? Quem escreveu o livro de Deuteronômio não foi Moisés? O profeta? E ele disse lá em Deuteronômio, queria que fique com a Bíblia aí em Mateus. Eu vou ler para você não ter que abrir. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso, porque lá em Deuteronômio, Moisés profetizou o caso que aconteceria com Israel e, logicamente, que aconteceria com o próprio Senhor Jesus. Aí, em Deuteronômio capítulo 8, diz assim, no versículo de número 3, sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Amém? Isso aconteceu com Israel no deserto, isso aconteceu com Jesus também no deserto. Amém? Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Escreva aí do lado, profecia do salmista Davi, Salmo de número 91, verso 11, amém? Davi profetizou isso, e isso aconteceu na vida de Jesus e na nossa vida. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Escreva do lado, profecia de Moisés, Deuteronômio 6,16. Você vê como as coisas acontecem, né? São profetizadas no Antigo Testamento e acontecem no Novo Testamento. Vamos lá. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Isso também foi profetizado pelo profeta Moisés em Deuteronômio 6,13. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Coloque do lado, maná. Amém? Veio o maná. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Diga amém. Pode sentar. Olha para o seu irmãozinho do lado, diga assim: irmão querido, vai começar a palavra. Então agora, você vai me fazer 3 favores. O primeiro, não converse comigo. O segundo, não se levante. O terceiro, não esqueça dos outros 2. Amém? Glória. Aí tem gente que disse amém. Glória a Deus, tem crente aqui, rapaz. Irmãos, é interessante que Jesus foi tentado pelo diabo, né? Não há tentação que vem de Deus. Diga, não há tentação que venha de Deus. Deus não tenta ninguém a nada, a coisa alguma.
Tem gente que confunde tentação com provação. Eu estou passando por uma tentação que Deus jogou na minha vida. Não. Provação é uma coisa, tentação é outra história. Então, quando Jesus foi tentado, é interessante que o período que ele foi tentado é um período que muita gente se acha fortalecido. O crente, quando acaba de se converter, e ontem eu estava com a minha esposa, passeando, e de repente um novo convertido lá do Rio Grande do Norte ligou, estava numa aflição, porque ele estava evangelizando uma pessoa, e essa pessoa cheia de questionamentos, e ele não sabia responder nada, e ligou para mim para eu responder pelo telefone. Imagina a situação. Mas a questão é que nós temos que ponderar, nós temos que entender que quando você se achar preparado, ou quando você acha que ninguém vai te derrubar, o diabo, ele quer e vai fazer de tudo para que você caia, porque quando você se levanta para fazer a obra de Deus, quando você se levanta para pregar o evangelho, você é um instrumento de glória para Deus, mas ao mesmo tempo, você se torna um motivo de desagrado do diabo, de derrota para ele. Então, veja só, quando Jesus foi tentado, coloca assim um dedinho, diga assim, foi depois que ele foi batizado nas águas. Ele foi batizado nas águas antes de ser tentado. Segunda coisa, ele foi tentado, Jesus foi tentado pelo diabo, depois que recebeu a unção com o Espírito Santo. Lá em Mateus 3,16, disse, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Amém? Então ele foi primeiro batizado nas águas, depois ele recebeu a unção do Espírito sobre ele. Aí tem crente que diz, olha, eu sou batizado nas águas, eu estou cheio da unção do Espírito Santo, ninguém me derruba. Ninguém vem contra mim, o diabo não pode contra mim. Imagine você que os que mais batem no peito dizendo são os mais tentados. Terceira coisa, diga comigo, depois do reconhecimento público que o Pai fez, ou seja, quando você reconhece publicamente, todo mundo lhe reconhece como filho de Deus, aí o diabo vem tentar. Porque quando Jesus foi reconhecido, lá em Mateus 3,17, diz que uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, tenho prazer. Amém ou não? Todo mundo olha para você e diz, olha, aquilo ali é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Preste bem atenção, que como filhos de Deus, nós também somos tentados. Quem é batizado no Espírito Santo também é tentado. Quem é batizado nas águas também é tentado. Não é só novo convertido que é tentado. Todas as pessoas são tentadas. Amém ou não amém? Agora, tem gente que diz, não, mas é porque não estava jejuando. Mas o diabo não tentou Jesus antes que ele fizesse 40 dias e 40 noites de jejum. Veja na sua Bíblia, por favor, Mateus 4, verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E foi daí que começou, então o tentador veio. Quer dizer que jejum defende você de tentação? Claro que não. Mas é necessário que você esteja em jejum, que você o faça. Jesus estava batizado nas águas, tinha recebido a unção do Espírito, reconhecimento do Pai, e tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Todo crente que fizer uma coisa dessa, que passar por um processo desse, se piscar, sai faísca. É ou não é? Fica cheio do poder de Deus, fica cheio da unção de Deus, fica cheio da glória de Deus. Jesus estava cheio de tudo isso, mas ele também estava cheio de quê? Fome. E aí eu não sei qual é a tua fome, de que é a tua fome, mas eu vou chamar a sua fome de ponto fraco. Amém? Para que você entenda. Tem gente que está cheio da unção, cheio do poder, consagrado em jejum,
batizado nas águas, batizado no Espírito, mas tem um ponto fraco. Tem fome de uma coisa. Ainda deixou algo do mundo dentro de si. Uma necessidade, uma carência emocional, uma carência seja lá do que for, mas é do mundo, não é de Deus. E é por aí que o tentador entra. Porque quando o diabo olhou para Jesus e disse, olha, ele foi batizado nas águas, ele recebeu a unção do Espírito, ele foi reconhecido pelo Pai, e ele está jejuando 40 dias e 40 noites, ele é intocável. Mas eu vou agir no ponto fraco dele, ele tem fome. Então, se o teu problema existe, você vai ter que vigiar exatamente naquele lugar que é o teu problema. Amém? Porque o tentador vai bater lá. Ele vai buscar por ali tentar destruir a sua alma. Agora, vamos lá. Diga assim para o seu irmão. Onde o Senhor foi tentado? Foi no jardim do Éden? Foi aonde? No deserto. Irmãos, tem gente que diz assim, poxa, eu estou num deserto aqui, rapaz, e ainda me vem assombração, ainda me vem tentação, ainda me vem problema, diante do deserto que eu estou, mas é claro, meu filho, o diabo não, para ele tanto faz você estar no Éden, como você estar no deserto. Ele vai atrás da sua fome. Veja, lá no Éden, no Gênesis, ele pegou Eva e pegou o Adão no momento de fome. Uma necessidade de fome. E ele disse, olha, está vendo esse fruto, como é gostoso? Está vendo? Por que Deus disse para não comer mesmo, hein? Ele sabia. Mas no momento de fome, ele tenta a mulher, e no momento de fome, ele tenta o homem. E agora, isso no jardim do Éden. Agora, no momento de fome, ele tenta quem? Jesus. Ele vai bem na necessidade do momento. Qual é a tua necessidade do momento? Pergunta para o irmão. Agora, Jesus foi tentado, como nós somos tentados também. Como Adão e Eva também foram tentados. Mas o que o diabo jogou para cima de Jesus? Primeira coisa, Mateus 4, versículo 3 ao 6. Ele usa algo interessante. Você vai ver no 3 e você vai ver no 6. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. O que é que ele lhe disse? Se é o problema. Se traz uma coisa chamada dúvida. Dúvida. A primeira coisa que ele joga é a dúvida para lhe tentar. Você vai ver isso no 3 e vai ver no 6, ó. Ele disse: se, de novo, és filho de Deus. No 3 ele diz: se és filho de. Está sempre colocando dúvida no coração das pessoas. Você quer saber se você é filho de Deus? Está lá em João, capítulo 1. Nós não somos filhos nascidos nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, você é filho de Deus. Se você não faz, não é. Está lá em João 8. Os filhos do diabo são os que praticam a mentira. São os que amam e vivem a mentira. O que é viver uma mentira? É ter uma aparência de uma coisa que você não é. Amém ou não amém? Seja para o bem ou seja para o mal. Ah, eu aparento ser uma pessoa terrível, mas na verdade eu não sou, então você é uma mentira. Eu aparento ser uma pessoa muito boa, mas na verdade você não é, então você é uma mentira. Então ele jogou primeiro a dúvida. Diga dúvida. No 2, nós entendemos que ele trabalha exatamente o que eu falei. A primeira coisa foi a fome, a segunda coisa foi a dúvida, né? No 3, olha que coisa interessante, versículo 6.
e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí você lê o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, à direita do Senhor, oh meu Deus, meu... Aí vai. Querido, para um pouco, respira, vai. Você é ou não é filho de Deus? Sim ou não? Pela graça sois salvos mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quem tem fé em Deus? Fé para deixar o pecado, fé para deixar o mundo e fé para servir o Senhor. Faz de você um filho de Deus. Então, a terceira coisa é que aqui há um princípio de exaltação, de autoexaltação. Porque ele diz: se tu é filho de Deus, então pode te lançar abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, eles te sustentarão para que não tropece em alguma pedra. Eles vão te guardar. Irmão, porque os anjos do Senhor estão ao meu redor, eu vou andar com 300 km por hora? Complicado. Eu vou fazer roleta russa com um revólverzinho? Não, o anjo está comigo. Não vai sair bala, pai. Não vai sair bala. Aí sai, aí tu morre. Tem uns pastores aí que se mataram nesse mês de dezembro. Tem um bocado de pastor dizendo: está na mão de Deus. Está não, irmão. Presta atenção que não está. Se tu é filho de Deus, tu não pode tentar o teu Senhor. Amém? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não pensa: porque o anjo está comigo, eu posso me jogar daqui abaixo. Pode não, irmão. Se tu se jogar, tu morre. Só tem um caso na Bíblia, aliás, só um caso, mesmo assim, que a gente pode observar na Bíblia, que o cara foi na fé e foi na ordem. Foi Pedro. Quando ele sai do barco, Jesus disse o quê? Vem. Aí ele foi, pisou. Se Jesus mandar, você pode fazer a loucura que for. Mas se for ele mandando, se não for, não vai não. Porque tu vai morrer e vai para o inferno. Quem está entendendo? Então presta atenção. Terceira coisa, a questão da exaltação. Olha, você é filho de Deus, o que você fizer, Deus vai resguardar. O que você fizer, Ele vai chancelar. O que você fizer, Ele vai te dar proteção. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus pensa. Deus não acompanhou Israel no pecado. Quem crê assim diz amém. O povo de Deus, o povo de Israel disse: Moisés, fale tu a nós, porque se Deus falar conosco, morreremos. Eles sabiam que estavam errados. E eles não queriam que Deus falasse a eles, porque morreriam por causa do pecado que eles estavam, da maneira errada que eles estavam vivendo. Então, querido e querida, não pense que porque você é filho de Deus, você pode fazer o que quiser, pintar e bordar, que Deus vai te dar proteção, que não é verdade. Mas pastor, Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Sim, meu filho, foi o mesmo salmo que o diabo usou para que Jesus se lançasse abaixo. Não deixe o diabo lançar o pensamento contra você. Porque está escrito que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, tu não vai ser atingido, então tu vai andar no meio de um pelotão de fuzilamento, meu filho. Você vai correr na frente do carro, de um caminhão, de um trem, de um ônibus? Não pode. Você vai pular de um avião sem paraquedas? Não dá. Quem está entendendo isso? E o diabo tenta as pessoas para fazerem bobagem. 4. Aí tem gente que diz assim: não, eu posso comprar 10.000 coisas que Deus vai chancelar a minha compra, vai me abençoar, é fé mesmo. E aí vai, você tem dinheiro para comprar um Fusca, mas vai ali, compra uma Land Rover e vai dever até o fio do cabelo, vendendo nos meninos, vendendo na casa, vendendo tudo, não paga e ainda vai botar a culpa em Deus. Não foi Deus que mandou você comprar aquilo. Amém ou não amém? Foi você que quis. Pague o preço. Tudo que Deus manda a gente fazer, Ele se responsabiliza. Mas quando vem de mim, quando a tentação é da minha avareza, da minha ganância pessoal, do meu olho grande, aí Deus não me acompanha não, aí vem tribulação. Por que tem tanta gente atribulada? Por que tem tanta gente devendo no mercado?
Por que tem tanta gente que faz compra que não deve? Eu atendi um casal que o marido queria simplesmente matar a esposa na minha frente. E eu disse, o que é que você tem, meu filho? Ele disse, não, pastor, se existe tentação, todo dia eu sofro uma. Eu digo, qual é? De matar ela. Eu disse, por quê, meu filho? Uma pessoa tão bacana, sua esposa, bacana na sua frente. Vai viver com ela, pastor. Eu termino de pagar uma conta, tem 2. Quando eu termino de pagar as 2, tem 6. Está dando cria lá em casa. Essa mulher, ela é uma máquina de fazer dívidas. Pastor, eu nem entro mais no quarto direito, porque eu tenho que empurrar a porta de tanta quinquilharia que ela compra. Sem necessidade, é consumismo. E bota o cara numa fervente, meu irmão, porque o cara tem que se virar para pagar, o cara fica doido. E assim também tem homem que faz a desgraça, né? Quer ostentar e bota a família toda no quente. Presta atenção que isso é tentação também. Amém? Você tem que pegar e viver aquilo que Deus te deu como realidade naquele dia. Pastor, mas amanhã eu gostaria muito de ter um pouco mais para gastar. Então que naquele dia você tenha um pouco mais para gastar, mas que você não gaste sem ter. Amém? Não vai nessa não, que é tentação. É tentação. O mercado está cheio de tentação. Tem umas plaquinhas dizendo assim, promo, ó. Tira o pró e bota tentação. Está lá, é porque botaram promoção, mas tira o promo, bota tentação. O são no final é o mesmo. É tentação. Então, nós somos tentados a fazer coisas que vão nos destruir muitas vezes, que não vão nos edificar. Sim ou não? Aquela hora, também Jesus passa uma tentação para buscar a glória do mundo. E essa é uma tentação que todo mundo passa. E quem disser que não passa, irmão, presta atenção aí no versículo 9. Ele disse, tudo isto te darei. Primeiro ele, versículo 8, perdão. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O que é que ele fez? Vem cá. Está vendo essa riqueza aí? Está vendo? Isso aqui tudinho eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. O que é que o diabo faz com você quando você está assistindo uma novela ou um filme? Mostra um monte de riqueza. Não é verdade? E você vive tentado, você quer ter o cabelo da Michelle Pfeiffer, você quer ter o carro do 007, você quer ter a faca do Rambo. Tudo que você vê na TV, você quer. Eu já vi até careca querendo ter cabelo, irmão. Isso é incrível. Mas tudo que você vê na TV, você é tentado. Você não está nem pensando em tomar um refrigerante, mas sai na TV, tu corre para a geladeira. Se não tem, tu vai comprar. Não está querendo comer chocolate para não engordar, mas aparece o danado lá, meu irmão. É ou não é? Outro dia eu passei em frente a uma galeteria, tinha lá, frango suculento. E um desenho de um frango assim. Aí eu disse, frango suculento, é suco ou é frango? Mas ele colocou aquele frango, assim, o desenho do frango, a foto era como se tivesse assim, bem, sabe? Molhadinho e tal. Eu digo, acho que ele quer que coma de canudo. A minha mulher disse, não, meu filho, isso é para chamar atenção. Eu digo, eu sei que é, mas frango suculento é uma burrice. Frango é frango. Suco é suco. O cara tentou errado, né? Mas colocou uma foto que chama atenção. O que você acha que quando você vai passando na rua e aparece uma mulher pelada? O que você acha? Aquilo é o quê? Coincidência? Não, é satanismo mesmo. É cão. Tudo que você rejeita, o diabo quer colocar na tua... Ele mostra o mundo para você, meu filho. Ah, eu não quero ver não, não vou ver não, não vou ver não. Mas tem uma hora que você levanta a vista. E ele não vai mostrar o que você não gosta. Por exemplo, se o diabo me mostrar um melão, eu vou rir da cara dele. Porque eu odeio melão. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho ódio a melão. Então o cara me mostrar um melão, não tem tentação nenhuma nisso.
O diabo nunca vai me tentar com melão. E olha que já foi um homem oferecer um caminhão cheio de melão e eu disse, vai-te embora, Satanás. Porque eu vi o próprio Lúcifer ali naquele caminhão. Nós temos que entender que não dá, irmão. O diabo nunca vai jogar para você uma coisa que não lhe é cara, que você não goste, que você não queira. A gente cresce os olhos, não é verdade? Por que você acha que a comida de um self-service ela fica assim, sabe? Verduras, aí vem os pratos, arroz, não sei o que, aí aqui começa a turma, o prato quente, né? Aí você vai passando pela verdura, arroz, tem lá em casa. Aí quando chega naquela outra parte, opa, é aqui mesmo. A sequência é própria. Porque tu já botou o arroz, já botou o macarrão, já botou aquilo que já é de todo dia. Mas quando tu chegar ali, tu vai encher o prato. E aí vai dar caro. Então a tentação, ela vem para você realmente desejar. Diga assim, o diabo sabe fazer isso. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria ensinar você uma coisa. O diabo só vai deixar de tentar quando ele vê que não tem oportunidade. Abra aí em Lucas 4:13. Amém ou não? Tendo o diabo acabado toda a tentação, acabou a tentação, o deixou até o momento oportuno. Ele acabou toda a tentação, não tinha mais o que fazer, deixou. Até que momento? Um momento que fosse oportuno ele voltar a tentar. Entendeu ou não entendeu? Qual é o teu momento oportuno que você vai dar para o diabo? Porque hoje você venceu uma tentação, mas vai vir outra. O momento oportuno. Você sabe que tem gente que ainda acredita que veio da cegonha? Você sabe que tem gente que acredita na carochinha? Chega no meu gabinete e diz, pastor, eu estou com a minha namorada lá em casa, está morando comigo, mas eu não faço nada com ela, não tem nada entre nós. Eu disse, meu filho, Papai Noel existe. Papai Noel existe. Vou até deixar aqueles sapatinhos assim pendurados, para ver se aparece algum presente para mim esse ano que vem. Tem gente que vem com umas para cima de mim, irmão. Pô, você dá a oportunidade e não quer que o diabo vá lá? Tu tem um vício de cigarro e vive com a carteira guardada. Tu tem um vício de bebida e está lá a cerveja dentro da geladeira. Não, pastor, está lá, mas eu nem toco nela. Os teus amigos são tudo do bar. Você quer sair da bebida desse jeito? Vai lá para o futebol, onde você sabe que a negada vai beber depois do jogo. Vai ter churrascada ou não vai? E vai ter birita. Tu está querendo sair de uma coisa e entrando na mesma? A Bíblia diz, abstende-vos de toda aparência, ou em outra tradução, de toda espécie de mal. Amém? 1 Tessalonicenses 5:22, está escrito. Se eu sei que ali é ruim para a minha alma, eu saio de perto. Então o diabo deixou até o momento oportuno. Então quando vier outro momento, ele vai tentar novamente. Diga assim, Deus permite que o diabo tente. Por que Deus permite? Porque quando o diabo foi lançado, não foi lançado no inferno. Tem gente que pensa que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno, o diabo está no mundo. O mundo jaz no maligno. Quem sabia disso? O diabo e seus demônios, uma terça parte dos anjos, foram lançados na terra. Por que tu acha que tem tanta coisa ruim acontecendo? Aqui em Fortaleza, nós batemos o recorde nacional, 14 mortes por homicídio ao dia. Ao dia. Por que você acha que a mortandade está instalada nesse estado do Ceará? Porque o diabo aonde está? O espírito do homicídio está agindo. Está acontecendo, irmão. Droga rolando para tudo que é canto, tu acha que vai dar em quê? Arma para lá, arma para cá, tu acha que vai dar em quê? Agora, presta atenção. Lá em Jó, capítulo 1, a Bíblia diz, disse o Senhor a Satanás, versículo 12,
Muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenderás a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu que Jó fosse tentado? Permitiu. E Deus permite que nós sejamos tentados? Permite também. Até o ponto que podemos suportar, diz a Bíblia. Então não é acima daquilo. Até o ponto que eu possa suportar. E é interessante, aí em Jó capítulo 1, verso 6, ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. Quem veio aqui se apresentar a Deus? Levanta a mão. Mas você pensa que o diabo fica lá fora? O diabo vem para atrapalhar você também, irmão. O diabo vem para tentar tirar a sua atenção, para tirar o seu raciocínio espiritual. Então você tem que imaginar que é mais fácil você sair daqui sem receber nada do que recebendo, se você der oportunidade ao diabo. Porque ele vem no meio dos filhos de Deus para impedir a bênção. Quem está entendendo? Eu vou para a igreja lá, o diabo não entra. Claro que entra. Ele está aqui justamente para tentar impedir você de receber o que Deus tem para você. Vamos lá. Diga assim: o diabo afirma que tem autoridade sobre o mundo. Foi o que ele disse para Jesus? Foi. Olha, se você prostrado me adorar, te darei tudo isso. Mas ele não tem autoridade sobre o mundo. Amém ou não amém? Não tem. Jesus disse lá em Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o diabo não tem autoridade sobre o mundo. Quem tem autoridade é o Senhor. Amém ou não? Preste atenção. Você, como representa Cristo, você tem autoridade sobre o diabo. Amém? Você não vai cair na esparrela do diabo, porque você manda e ele tem que lhe obedecer. Quem crê assim? Diga assim: eu tenho autoridade para expulsar o demônio, falar a língua de anjo, pregar o evangelho, ganhar almas. Eu tenho autoridade para ter uma vida santa, reta, digna, perfeita diante do meu Senhor. Amém ou não? Tem. Terceira coisa, você não está submisso ao domínio dele. Só os pecadores estão. Atos 26, 18. A Bíblia diz: para lhes abrir os olhos e das trevas. Quando o apóstolo estava falando, ele disse que o Senhor veio para abrir os olhos e das trevas os converter à luz. E do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Amém? Então, quando você crê em Jesus, ele abre os teus olhos, te tira das trevas, te traz para onde? Para a luz. Faz você enxergar as coisas que você não vê. Tira você do poder do inferno e te traz ao poder de Deus. Quem crê? Tira você do pecado e te dá o perdão. Tira você dessa vida mundana e te dá santificação. Deus faz isso. Mas tem gente que não consegue enxergar a luz, porque não quer. Cego não é o que não vê, é o que não quer enxergar. Você vem aqui, vai embora, vem, vai embora, vem, vai embora. Todo domingo você vem e vai embora e a vida não mudou. O que é que eu disse na passagem do ano? Precisa, não é mudar o ano, 17, 18, 19, 20, não vai adiantar. O ano pode mudar, mas você só vai mudar a sua vida se você mudar as suas decisões. Amém? Tem que mudar as decisões. Vamos nós. 2 Coríntios 4, versículo 3. Vamos ver. O pastor morre de pregar e o pessoal não reage. Eu já ouvi essa frase. O povo continua do mesmo jeito, pastor, não quer mudar. Presta atenção o que é que acontece. Posso?
2 Coríntios 4, diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, verso 3. Mas, vírgula, se o nosso evangelho ainda está encoberto, vírgula, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, se eu prego e vocês não entendem e não mudam, é para aqueles que estão indo para o inferno, estão perecendo, é que esse evangelho não é vivo. Versículo 4. Nos quais o Deus, com D minúsculo, bote Satanás, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, se você não tem fé para seguir Jesus Cristo, para deixar o pecado, é porque você foi cegado pelo diabo. O diabo fica dizendo, você não vai deixar a bebida, não vai deixar mulheres, não vai deixar as festas, não vai deixar não sei o quê, o tráfico, a droga. Irmão, o diabo está te cegando o entendimento. Essa palavra que eu prego para o João, para a Maria, para o Antônio, para o Sebastião, para todo mundo. Mas um reage de um jeito e outro de outro. Um recebe e outro não. Porque o Deus desse século, que é o diabo, ele tem cegado o entendimento das pessoas. E aí diz, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, amém? Então, tenha cuidado, porque o diabo continua fazendo esse trabalho, buscando ocasião. Lá em Jó capítulo 1, quando Deus perguntou, de onde tu vens? Eu passei por toda a terra. Olha que coisa, ele estava passeando por toda a terra, ele vai por toda a terra buscando a quem possa devorar. Ele continua buscando ocasião. Ele deixou de tentar Jesus, mas hoje ele está tentando a igreja. O corpo de Cristo continua sendo tentado. Efésios 6, verso 12. Você muitas vezes pensa que está lutando com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, quando na verdade a briga não é contra uma pessoa, mas contra entidades, demônios, que cegam o entendimento. Posso? Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Então para aí, diz para o seu irmão do lado, me perdoe, eu estava lutando contra você. De vez em quando eu ficava com raiva de ti, e era um bafafá dentro de casa, vai falando aí. Eu estava sendo carnal, brigando com você. Mas a luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue. Contra quem é a luta? Veja. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Grife isso aí. Então você está querendo construir algo e sempre tem alguém do contra, sempre tem alguém para derrubar, sempre tem alguém para encher seu saco. Que é aquilo ali, pastor, eu odeio esse fulano, eu odeio essa fulana, tem filho que diz, eu odeio meus pais. Preste atenção, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra as entidades que trabalham contra o projeto de Deus na sua vida. Amém ou não amém? Seja inteligente. Nós temos uma mania desgraçada de botar a culpa no outro, é ou não é verdade? Olha o que Adão disse, Senhor, comi, mas foi a mulher que tu me deu, que me ofereceu. Está entendendo ou não? Jogou logo a culpa para a mulher. A gente tem mania de achar que o culpado é o outro. Irmão, quem está destruindo teu casamento? Esse marido sem vergonha, essa mulher safada. Não é. Quem está destruindo teu casamento são principados e potestades que agem nas regiões espirituais. Agem com maldade, colocando um contra o outro. Quem está entendendo? Vamos nós. Aí tem gente que diz, poxa, eu acredito muito que Deus está ali ou acolá, porque tem milagre. Quem sabia que no centro espírita tem milagre?
terreiro de macumba tem milagre. Na religião hindu tem milagre. Na Xenxonoê tem milagre. Se você for falar em religião, toda religião tem um milagre. Eu conheço um pastor que ele disse que foi na Índia e um cara possesso de espíritos malignos, um feiticeiro lá, flutuou na frente dele. E olhou para ele rindo e disse: faz igual. Ele disse: rapaz, eu nunca flutuei agora. Aí veio na memória dele uma coisa: para que flutuar? Tu quer medir com o diabo? Ele está abaixo dos teus pés. Porque a Bíblia diz que nós temos autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. E as portas do inferno não prevalecem contra nós. Foi o que ele disse? Em nome de Jesus, diabo, sai dele. E o cara estava lá em cima, ó, bufo no chão. Amém ou não amém? Então, às vezes você fica num perrengue querendo medir força com Satanás, não é com o outro. É com o diabo. Quem manda mais? A porfia. É o diabo que está mandando. Enquanto tiver contenda, quem está mandando é o cão. Vamos nós. 2 Tessalonicenses 2,9. Quando fala do anticristo e dos falsos milagres que ele vai fazer, é interessante isso. Tem gente que é persuadido por milagre, então tem que ter muito cuidado. Deus está onde tem milagre. O diabo também faz milagre, irmão. Fala para o outro. O diabo também faz milagre para enganar. Amém? Para enganar ele faz milagre. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Posso? Sete. Pois o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora o detém até que seja posto fora. E esse um é a igreja. E então será revelado esse iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e o quê? De mentira. Então vai ter sinais, maravilhas, prodígios de mentira. Mas vai ter. E muita gente vai acreditar. Porque o diabo não é o pai da mentira? Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Se você não crê na palavra de Deus, você vai crer na mentira do diabo. Não é assim que funciona? A pessoa vem para a igreja, não crê no que eu estou pregando, que é a palavra de Deus, mas ela vai crer nas coisas lá de fora. Ela não busca a Deus, mas ela busca as coisas do mundo, sim ou não? Aí tem gente que diz assim: pastor, ore por mim. Não adianta. Não adianta eu orar por você, porque você não quis receber a verdade, e quem opera em você é o espírito da mentira. Então toda vez que eu orar, você vai estar buscando a mentira e não a verdade. É você que tem que decidir a quem você vai buscar. Amém? Mais para frente. Gênesis 3, 4. Bem facinho. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Por quê? Porque ela acreditava que se comesse daquele fruto morreria. Porque Deus sabe que no dia em que, versículo 5, comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi o que a serpente fez? Diga, conduziu a mulher à desobediência. Não estava dito por Deus que não fizesse, mas o diabo conduziu a... Certamente que não vai acontecer isso. Por exemplo, a Bíblia diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí diz lá, nos dízimos, nas ofertas.
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Está escrito ou não está? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha maior abastança. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Aí o que é que o diabo diz? Bobagem. Dízimo é da lei. Entrega não. É da lei, entrega não. Mentira. Veio lá no Gênesis, não tem nada a ver com lei. No entanto, o diabo tenta você com legalismos, com ismos, para que você sucumba na avareza. Só isso. Cuidado com isso. Entendeu? Não tem nada demais, só um copinho de cerveja desse tamanho, isso não vai ser pecado. Toma só esse. Quem já ouviu um amigo falando isso para você? Só esse copinho? Rapaz, teu Deus não é carrasco. Tu está crendo nesse Deus carrasco? Eu sou crente também, rapaz. Eu não creio nesse Deus carrasco. Esse copinho não vai fazer mal nenhum. Eu já vi crente dizendo isso. Eu já vi até pastor defendendo isso. Irmão, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Quem entendeu isso? Tanto faz você pecar com um copinho como com a garrafa toda. A questão aqui não é o que está dentro do copo, é a desobediência a Deus. Amém? Então cuidado com isso. Não, mas é só eu fumava a carteira toda, agora só estou fumando um. Continua pecando. Vamos nós. Outra coisa que o diabo se utiliza muito. Ele fala mal dos crentes, da igreja. Você já notou que é um para lá, um para cá? Crente de uma igreja, quando passa pelo crente da outra igreja, falta pouco, tacar assim o ombro assim, e diz, vem para tu ver. Misericórdia, né? Mas foi isso que ele fez lá com Jó. Acaso tu não tem protegido Jó? Ele só está na tua presença porque tu faz isso por ele. Tira tudo que tu deu a ele para ver. Começou a falar mal de Jó para Deus. Essa brigaiada evangélica, meu irmão, qual é a igreja melhor, qual é o pastor melhor, quem é o furabolo, quem é o não sei quem, meu irmão, isso é coisa do cão. A Bíblia diz, estará o corpo de Cristo dividido? Paulo falou, olha, vocês dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Teófilo. Eu, Paulo, não estou no meio dessa briga não, eu, Paulo, sou de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Então, essa briga não é do Senhor, é de homens. Nós temos que aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém ou não? Independentemente de placa de igreja, independentemente de religião, independentemente de opção sexual, eu posso não concordar, porque a Bíblia diz que é pecado. Amém ou não amém? A Bíblia diz que sodomia é pecado? É. Homossexualismo, né? É pecado? É. Lesbianismo é pecado? É. Mas eu amo o homossexual e a lésbica. Eu só não gosto do pecado. Amém ou não? Eu só não aceito o pecado. Mas eu não posso odiar uma pessoa pela opção que ela tomou. Aquilo, ela não nasceu daquele jeito. Eu sei que são principados e potestades. Eu sei que são entidades. Eu tenho que amar o pecador e tentar ajudar ele a sair do pecado. Amém ou não? Mas se toda vez que eu passar por um homicida, por uma lésbica, por um homossexual, ou seja lá quem for, e eu fizer assim com o rosto, e não olhar para ele porque ele é pecador, irmão, eu estarei desobedecendo o princípio que Jesus deixou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar as pessoas, amém? E o diabo nos tenta muito nisso. Rapaz, tu é melhor do que fulana, tu é melhor do que cicrano. Teu próprio familiar diz, olha, agora que está na igreja, tu quer se achar. Porque o teu comportamento dentro de casa não é de uma pessoa inteligente, sábia. É de uma pessoa que quer ser superior às outras. Agora que você está na igreja, que lê a Bíblia, você quer ser superior a todo mundo? Não, irmão. A Bíblia diz que o humilhado será o quê? E o exaltado? Então, humilhe-se diante da potente mão de Deus. Entre com sabedoria na sua casa. Esse foi o pedido de Salomão. Salomão disse, Senhor,
Deus disse: Salomão, faz um pedido aí. Ó Senhor, o Senhor quer que eu faça, mas eu vou fazer. Faz, rapaz. Senhor, me dá sabedoria, porque o teu povo é muito grande, eu quero saber como é que eu entro e como é que eu saio do meio deles. Amém? A gente tem que aprender a entrar e sair no meio das pessoas, entrar na igreja e sair sem espírito de contenda. Amém? Entrar dentro de casa e sair sem contenda, sem causar contenda dentro da nossa casa. Entrar no leito nupcial com o marido, com a esposa, sem criar uma contenda. Na hora do vamos ver, tu pagou a conta? Esqueceu de pagar a luz, não foi? E aquela duplicada? Pagou o colégio do menino? Pronto, matou o cara, já era. Você trouxe tudo que ele não queria lembrar na hora errada. Aí chega aqui na igreja, pastor, ore pelo meu marido, o homem está que não funciona mais. Claro, minha filha, com essa boca. Gemada não resolve. Então, tem coisas, a Bíblia diz, o que não vai edificar, vai o quê? O que não edifica? O que não edifica? Então é melhor calar nessas horas. Quando Jó foi tentado, o diabo trouxe enfermidade para ele. Pastor, o diabo pode jogar enfermidade em alguém? Pode. Desde que Deus permita, pode. Existe a enfermidade espiritual e a enfermidade natural. Existe a enfermidade que é causada da minha desobediência. Comi uma coisa que estava estragada, adoeci. Existe aquela que é espiritual. Dei lugar, o cão entrou e pá, veio a doença. O cara que fuma, vai ter o quê? Ou um enfisema pulmonar, ou um câncer no pulmão, ou um infarte, porque entope as artérias. Ele já sabe que está destruindo o templo dele, não sabe? Então, é uma enfermidade física, porém causada por dependência química, que é justamente sugerida por entidades demoníacas. É o diabo que faz você fumar. Tinha uma senhora no Jardim das Oliveiras, quando eu fui dirigente lá, que ela todo dia manifestava. Todo dia eu expulsava demônio. Todo dia ela manifestava de novo, expulsava demônio. Aí teve hora que eu cansei. Eu digo, não, chega. Ela está com um ano que eu expulso demônio dessa mulher, o demônio volta todo dia, para lá. Mano. Aí estava lá no culto, ela manifestou de novo. Eu digo, agora eu pego essa véia. Era bem velhinha ela. Esse demônio, eu te expulsei ontem, como é que tu voltou? Fala. Aí o demônio disse, ó, ela vai lá para o terrenozinho que tem atrás da casa dela. Debaixo da árvorezinha que eu já deixei pronta. Está lá a árvorezinha. Todo dia ela vai para lá cachimbar. Quando ela dá a primeira cachimbada, a gente entra. Quem entendeu isso? Aí diz que isso, não, mas só um cigarrinho. É naquele cigarrinho que o capeta entra. É naquela cheiradinha que o demônio entrou. Aí não sabe o que faz. Pastor, eu estou vendendo até os meninos lá de casa. Cheirou, meu filho? Bebeu por quê? Pastor, eu não consigo deixar de trair minha mulher. Por que tu traiu a primeira vez? Na hora que tu traiu, tu fez carne com a pomba gira. Demônio entra em ti. O que vai acontecer depois do adultério? Dependência sexual. O diabo entra. Tem cara que não consegue ser honesto com a esposa. É ou não é verdade? E vice-versa. Mas por quê? Porque fez a primeira, está lá dependente. Não, pastor, olha, se o meu marido passar naquela porta, às vezes tem medo dele passar e ficar enganchado. Mas sabe o que é, irmã? O problema é que tu está dependente do sexo. Tu está cheio de pomba gira. E o pobre do marido não enxerga essas coisas. É ou não é verdade? Porque o traído é o último a saber. Diz que o menino chegou para o pai e disse, pai, por que o senhor é o cão, pai?
pai olhou e disse: não, meu filho, me respeite. Fica me chamando de cão. Não, é porque todo dia que o senhor sai, a mãe diz: vai, vem que o cão já foi. Foi mal essa, mas eu tinha que falar. Então a Bíblia diz que o diabo ele se aproveita de oportunidades. Quais são as oportunidades que você dá? Ele vai aproveitar todas. Diga todas. Agora eu vou te ensinar como é que você consegue vencer. Efésios 4, 26 diz: irai-vos, não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O cara fica com a ira guardando o dia todinho, rapaz, rangendo o dente. Aí vai virando, dia após dia, com ódio no coração, planejando o que é que vai fazer para descontar. É ou não é? Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aconteceu. Perdoa, meu irmão. Não deixa a ira virar noite com você. Amém? Efésios 4, 27. Diga comigo: não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. É outra regra fundamental para quem quer vencer Satanás. Não dê lugar a ele. Você está dando lugar, o diabo vai aproveitar. Amém ou não amém? Terceira coisa, Efésios 6, 11. A Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se revista. Toda a armadura de Deus, se proteja. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você não já sabe que ele vai procurar uma oportunidade? Se revista de toda a armadura de Deus. Lá em Efésios, o mesmo capítulo fala toda a armadura de Deus, para você saber qual é. Lá em Tiago 4,7, abra aí. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Grife isso. Se sujeite a Deus. Resista ao diabo, e o diabo vai fugir de você. Mas você tem que estar sujeito às coisas de Deus. Amém? O diabo, ele trabalha no campo da mente, olha. Abra em João 8,44. Olha só. Versículo 42. 8,42. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Está dizendo é Jesus. 43. Porque não compreendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Então tem gente que não compreende, porque não ouve a palavra de Deus. Verso 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que é quem? Diabo. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, disse Jesus, não me credes. Então tem gente que acredita num encapetado, num endemoniado, e não acredita na palavra que um pastor está pregando. Sabia disso? Ó? Eu já fiz prova disso. Falo pelos cotovelos. Aí quando manifesta uma pessoa, eu digo: demônio, tal, demônio, aí tu, demônio, quem é que segura o povo em casa para não vir para o culto? Eu. Ixi, rapaz, é o diabo que está me segurando, rapaz. O pastor tinha falado, mas não estava acreditando não, mas agora é o diabo que está falando, eu acredito. Quem que faz o marido trair a esposa, demônio? É pombagira. Aí, rapaz, vixe, rapaz. Eita, Jesus, misericórdia. Aí tu está crendo agora que foi o diabo que falou, mas a palavra diz. Eu tenho falado todo dia. Entendeu ou não? Então, Jesus estava dizendo: vocês preferem crer no diabo
que é o pai da mentira, do que crê em mim, porque fala a verdade. Outra coisa, abra em 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vírgula, vigiai. O vosso adversário, vírgula, o diabo, vírgula, anda em derredor, vírgula, rugindo como um leão, vírgula de novo, buscando a quem possa tragar. Sabe aquele dia que tu sai perturbado, não acerta nem o pé na frente, tu não sabe o que vai fazer da vida? É o diabo que está lá contigo. Rapaz, eu estou num vício desgraçado, eu não sei, eu acho que eu vou beber, eu acho que eu vou fumar, acho que eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Está doidinho da cabeça, é o cão. Eu duvido nessa hora você pensar em vir para o culto. Não, sai para fazer besteira, para gastar dinheiro, para atrair a esposa. A Bíblia diz, seja sóbrio e vigie. Porque o teu adversário está ao teu derredor, buscando a quem possa destruir. Amém ou não amém? Ainda em 1 Pedro, no verso 9. Resisti-lhe, vírgula, firmes aonde? Na fé, vírgula de novo. Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então, olha para mim. Criança, não é só você que é tentado, não. Ah, pastor, o senhor não sabe o meu problema, o senhor não sabe o quanto eu sou tentado. Pastor, eu não consigo deixar a droga. Quem aqui já saiu das drogas? Levanta a mão. Levanta a mão, bem alto. Hã? Foi? Foi? Diga glória a Deus. Mas no dia que vier a tua tentação, tu olha para os outros. Porque do mesmo jeito que tu já caiu, outros caíram. O mundo inteiro está sendo tentado para a droga, para a depressão, para o homicídio, para o suicídio, para a prostituição. É ou não é verdade? Rapaz, pelo amor de Deus, tu não pode passar meia hora nesse mundo sem ouvir alguma coisa esdrúxula. É absurdo. É tanto que é bom trancar no quarto. A Bíblia diz, quer falar com o pai, te tranca no quarto e ora em secreto para ele te ouvir, né? Porque quando tu liga a televisão, está lá, mulher pelada, bebida, cachaça, está tudo lá, droga, é ou não é? É quando tu sai de casa, no meio da rua está do mesmo jeito. É um inferno, irmão. Então, todo mundo é tentado, você não foi sorteado, você não é o mais tentado da igreja. Para com esse negócio de se fazer de coitadinho. Você não é coitadinho. Amém ou não amém? Pastor, é porque eu sou o super pastor. Esse terno não é um terno, é a capa do super pastor. Isso aqui, meu filho, não é nada, isso é um pano velho. Aliás, esse terno está bem velho mesmo. Eu vou dizer para você, não existe super homem, nem super grill, nem super qualquer coisa. Não existe. Tem pastor que faz uma pantomima de si mesmo, não é? Rapaz, aquele cara é o santo apóstolo, é o santo bispo, é o santo do santo. Tentado do mesmo jeito que eu sou e que você é. Do mesmo jeito. Não existe ninguém que não seja tentado. Amém ou não amém? A Bíblia diz, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que não peca. Não há ninguém que seja melhor do que o outro. Não há ninguém que seja mais santo do que ninguém. Existem aqueles que resolveram deixar o mundo e servir a Deus. E os que ainda estão querendo deixar o melhor. Dizem que querem, mas não deixam. Mas o diabo tenta tanto a quem saiu do mundo como a quem está lá no mundo. Agora vai vir o quê? Pré-carnaval, fortal, carnaval, fortal, micareta, não sei o que, eu não sei os nomes não, é um bocado de coisa. E os bobalhão que estão na dúvida vão cair. É a época que mais crente se dizia, mais jovem sai das igrejas, é a época que mais obreiro deixa a farda, sabe por quê? Porque dá lugar ao diabo, porque o coração está segundo o desejo. Olha o que foi que o Senhor disse para Abel e Caim, aliás, para Caim, não para Abel. Abel já tinha, né? Nessa hora, Abel tinha saído, deixou a oferta, saiu. Aí depois veio Caim com a oferta dele, Deus não recebeu. Deus disse, olha, Caim,
Amanhã você pode trazer outra oferta e eu vou receber você. Mas essa oferta aí eu não me agrado. Mas amanhã você pode mudar essa história. A Bíblia diz que o semblante dele desfigurou, ficou com ódio e foi atrás de matar o seu irmão. Então, irmãos, pode ter certeza que Deus está dizendo a você, você pode mudar a sua história. Basta você querer, amanhã eu te recebo. Mas do jeito que você está, eu não vou te receber. O problema aqui, tem gente que vem para a igreja e diz assim, Jesus me recebe que ele é bom demais. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.